começar a nossa. Bom, o nosso assunto hoje é sistemas de partículas. Está intimamente ligado com a discussão que fizemos de momento linear. Realmente é praticamente um assunto só. Eu quis separá-los, porque didaticamente é importante separá-los. O que a gente chama de sistema? Tudo aquilo que seja mais de uma partícula é um sistema. Um sistema, a gente pode considerar estas duas esferas sem interação nenhuma como um sistema. Por exemplo, se formos estudar a colisão delas, é super positivo estudar elas como formando um sistema. Por exemplo, podemos ter mais de uma partícula ligadas por algum tipo de interação. Isto aqui é um espetinho, mas poderia ser uma interação molecular, uma interação atômica. Isso aqui constituiria um sistema. Tá? Podemos ligar as massas, como por exemplo, essas duas que estão aqui, por uma mola. E isso que está aqui constitui o protótipo de sistema que nós continuamente desenhamos e trabalhamos. É aquele com que conseguimos fazer as continhas fáceis. Ou seja, duas massas em interação. O sistema, na verdade, está definido por algum tipo de interação entre as partículas. Agora, por que complicarmos com isso? Porque estamos caindo na real. Porque, na verdade, uma partícula só isolada é um caso muito particular. Duas ou mais partículas é o natural que encontrarmos na natureza, que encontramos em todos os aspectos. Tudo bem, então vamos... Como é que a gente discute um sistema? Como é que a gente trata a dinâmica de uma coisa tão aparentemente complexa como essa? Em primeiro lugar, eu vou definir algumas coisas e depois eu vou mostrar as suas propriedades. Então, deixa eu definir o que nós chamamos de centro de massa do sistema. Não sei se vocês conseguem enxergar o quadro. Senão eu levo até lá em cima, tá bom? Mas o centro de massa, por exemplo, tem duas partículas, tá? Independentemente de qualquer tipo de interação, só considera as partículas e pensa nas suas posições. Chame de x1 para a massa M1, x2 para a massa M2. O centro de massa é um pontinho mágico, como vocês verão, tá? Que se encontra fazendo esta continha aqui. Multiplico a massa pela coordenada, mais a massa pela coordenada e divido pelas massas. É uma espécie de média ponderada da coordenada. Tá? Média ponderada da coordenada, mas ponderada pelas massas. Muito bem. Eu posso fazer o seguinte, eu posso localizar centro de massa em alguns sistemas, fazendo agora uma heresia. Eu vou localizar o centro de massa, localizando na verdade o centro de gravidade. Daqui aos poucos eu digo qual é a diferença entre um e outro. Mas eu posso fazê-lo, porque estou trabalhando com corpos pequenos e vou mostrar as diferenças quando isso deixa de ser assim. Então vou localizar, por exemplo, aqui estou falando de um sistema de duas massas, discretas. Calculo o centro de massa dessa forma. Se eu tomo esse pedaço de quadro de giz, estou falando de muitas massas, muitas partículas. Tá? Eu teria que fazer aquela continha em duas direções, dividindo esta em muitas massinhas pequenas. Mas vamos localizar o centro de massa de uma maneira muito prática e simples. Da seguinte forma, vamos localizar como um ponto no qual nós conseguimos balançar isso, equilibrar o peso, ou seja, cadê a... Eu faço assim, na vertical, isso é simplesmente um prumo, você segura aqui, eu marco essa linha aqui, tenho certeza que nessa direção está o peso desse objeto. Posso pendurar numa outra posição, por exemplo. Devemos ter tudo no balanço maravilhoso e perfeito. Segura aqui. Olha, essas duas linhas se cortam.
qualquer outra linha que fizermos pendurado isso, nos encontraríamos novamente aí. Tudo bem feito, corretamente. Tá? Sempre contando a boa vontade de vocês veem que qualquer furo que eu fizesse, pendurasse e colocasse prumo, estaria sempre passando por aqui. Muito bem. Este que está aqui, tá? É o centro de gravidade dessa peça, que eu digo é o centro de massa. Depois eu faço a diferença. Deixa eu voltar depois para lá, que aqui vou ter massas e não vou ter pesos. Vocês sabem que a gravidade está aí, complicando as coisas. Tá? Mas essa é a maneira em que localizo o centro de massa desse copo. Para que eu quero o centro de massa? Me dá um minutinho. Estou fazendo isso de graça. Por exemplo, essa própria lei que me define o centro de massa, me estabelece claramente que se eu tenho um corpo com alguma simetria, por exemplo, se isso for rodado de 180 graus, vocês veem a mesma figura. Ou se vocês passassem de um lado para outro, vocês veem a mesma figura. Isso nós chamamos de simetria. Isto que está aqui é um eixo de simetria da figura. A gente roda ela e obtém a mesma figura. Esta figura tem vários eixos de simetria, porque é um triângulo equilátero. Tá? Então, uma coisa nós temos certeza, que se o corpo tem algum eixo de simetria, o centro de massa cai sobre esse eixo de simetria. Tá? Fazemos isso, penduramos aqui. Pronto. Voilà, centro de massa do triângulo equilátero. Este está feito em poucos minutos com giz e prumo. Vocês vão fazer, gastando uns 45 minutos integrais de papel e caneta, porque se faz também analiticamente, se encontra, coloca um sistema de coordenadas aqui, encontra a altura desse ponto, encontra as coordenadas desse ponto, que é o centro de massa. Tá? Agora, este é um corpo maciço, o centro de massa bateu dentro dele. Mas, por exemplo, a gente pode ter este caso também. Observe, eu posso ter o centro de massa em lugar nenhum, quer dizer, fora do corpo. Ele é tão importante que não nos interessa. Aqui, para localizá-lo, a gente só pode fazer esta marca. Esta marca aqui, vamos tirar, segura um pouquinho, em lugar de ter a marca de giz, o que a gente faz, coloca, segura aí um pouquinho, ficou comprido demais. Então, esse barbante é equivalente ao traço de giz que eu tinha nas outras figuras. Para localizar, sobre esta linha está o centro de massa. Para localizá-lo exatamente, poderia ter o furo em qualquer lugar, só escolhi esses lugares por dar-me a maior. Ó, temos aqui, por exemplo, no cruzamento dessas duas verticais, temos o centro de massa. Ele está fora da figura, está no ar, não há lugar nenhum. Mas temos as coordenadas dele. Me ajuda a segurar isso aqui, colocar aí. É importante marcarmos o centro de massa aqui. Pronto. Aqui está o centro de massa desta figura. Ele está fora da figura. Aparentemente não teria nada a ver com ele. Mas na verdade é importantíssimo. O peso, a força-peso está aplicada exatamente neste ponto. O centro de massa está neste ponto. Se fôssemos a um planeta sem gravidade nenhuma, o peso desaparece, mas o centro de massa continua estando aí. Tá? Eu só estou usando P igual a mg, estou fazendo a mesma história que digo, massa proporcional ao peso, onde eu tenho gravidade. Por exemplo, num boomerang, tá? Se a gente tentasse localizar o centro de massa, eu marquei ele ostensivamente
Se a gente tentasse localizar o centro de massa, ele está aqui, não vou fazer, não está marcado, ele realmente se reproduz aí. Só que coloquei o centro de massa para que você veja o movimento dele agora, tá? Mas também, por exemplo, no Wümer é uma figura que o centro de massa fica fora da figura, fica fora do sólido. Entretanto, vai ter todas as propriedades que nós vamos encontrar para o centro de massa. Muito bem. Agora eu não gosto de ver vocês aí parados sem fazer nada. Eu vou fazer nada, é uma maneira de dizer, está todo mundo ocupadíssimo. Mas vocês vão receber halteres, que são estes aqui, para vocês mesmos localizarem o centro de massa. É um jogo com cartas marcadas, porque o centro de massa está aí marcado. Mas apenas façam o seguinte: coloquem os dedos em qualquer lugar e simplesmente aproximem. Vocês só conseguem juntar os dedos no centro de massa. Tá? Ou seja, faz assim, bota o dedinho aqui, bota o dedinho aqui. Tá? Simplesmente, honestamente, escorrega assim, não faz nada, ele sozinho vai. Eu não estou fazendo absolutamente nada em especial. Tá? O segredo é porque quando tem mais peso de um lado, a força de atrito aumenta. Deixa para lá, isso não interessa agora. Eu posso colocar assim, por exemplo, posso começar assim. Tá? Posso mexer esse aqui, não preciso mexer no outro, ele sozinho aqui vai no centro de massa. Experimente várias vezes. Tá? Aqui, por exemplo, tá? Tem um sistema com duas massas, deste lado uma massa deste lado. Se eu começo a correr, ele se encontra no centro de massa. Vocês podem verificar que o centro de massa é pegado pelo barman e vendo que ele fica no balanço. Mas é importante. Vamos escrever essa experiência na próxima prova. Até a sensação. Eu senti que meus dedos escorregavam lentamente. Passa. Pode repetir. Faço questão que grave a minha fazendo isso. Já botou o dedo no centro de massa? Vocês vão ficar com isso uns minutos que ainda vão fazer outra experiência com esses artigos. Essa é uma experiência feita de a dois na próxima. Mas podem experimentar, podem fazer com lápis, com os dedos, podem botar outra régua embaixo. Ele sempre se encontra no centro de massa. Ok, vamos aqui. Agora, o centro de massa que nos ocupa, ele tem propriedades fantásticas. Depois vocês me comentam a impressão sobre a experiência. Agora vamos ao que interessa. O que a gente define o centro de massa? Tem umas equaçãozinhas aqui, muito pouca coisa para o que nós realmente precisamos, ou vocês vão desenvolver. Pouquíssimas equações. Mas o centro de massa definido dessa forma, seja massa discreta, seja uma distribuição contínua, como eu mostrei, isso se adapta. Mas se essa é a coordenada do centro de massa, é muito fácil imaginar a variação deste com o tempo, está dada pela variação destas coordenadas com o tempo, então a velocidade do centro de massa é dada também. A mesma média ponderada para as coordenadas é a média ponderada para as velocidades. Essa é a velocidade do centro de massa quando os integrantes do sistema têm velocidade V1 e V2.
Assim, da mesma forma como derivando, a gente obtém a velocidade, derivando a velocidade obtemos a aceleração. Então a aceleração do centro de massa também está feita das acelerações de cada uma das partes, está aqui. A velocidade vira aceleração, a velocidade vira aceleração. Agora que vem realmente a coisa interessante do centro de massa. Se a gente escreve, eu não vou fazê-lo, não é meu cometido, vocês vão fazê-lo na hora certa, tem momentos para fazer isso. Mas se a gente escreve as equações, a lei de Newton para cada uma das massas do sistema, esta massa por aceleração tem como agente que tem uma força externa ao sistema e tem a força de interação entre as partículas. Para a força de interação entre as partículas, a força que liga as duas partículas, eu tenho um princípio de ação e reação. A mesma força que eu tenho agindo desta partícula sobre esta é igual e contrária que esta faz sobre esta. A interação aqui é representada pela mola. O barbante representa a força externa. Então, quando eu fizer a soma destas duas partes, as forças internas cancelam e o que fica apenas são as forças externas agindo sobre o sistema. Elas aparecem com sinais opostos sobre cada massa. Então, na verdade, esta equação, quando a gente colocar as forças no jogo, me encontro com a seguinte equação importantíssima e fundamental, que é a segunda lei de Newton para o sistema como um todo, a segunda lei de Newton para o centro de massa, me diz que o centro de massa se transforma num ponto tão especial que é como se toda a massa do sistema estivesse ali concentrada e ele só responde ao estímulo das forças externas. Ou seja, as forças externas agindo sobre o sistema podem ser tratadas, para o caso, por exemplo, da translação do centro de massa, podem ser tratadas desta forma. Some as forças externas, aplique elas sobre o centro de massa e calcule a aceleração do centro de massa. Essa é uma simplificação brutal, como espero mostrar aos poucos com vários exemplos. Ou seja, de todo o sistema, quando eu tenho um sistema, tenho forças as mais variadas, tenho coisas complexas, a força da corda e a força do meu dedo, soma elas e aplica no centro de massa, que é essa marquinha amarela aqui, e trata isto como uma única partícula que tem a soma da massa disto com a massa disto. Ou seja, o problema começa a se simplificar de maneira brutal. Quando todas as forças externas agindo sobre o sistema forem colocadas no centro de massa e toda a massa do sistema parece estar colocada no centro de massa. Assim responde o sistema ao estímulo externo. Deixa eu mostrar isso com algum tipo de experiência. Este é um halteres que foi pré-fabricado com centro de massa aqui, fica no balanço. Se estivesse certo, fica no balanço aí. É uma peça que propositalmente tem mais massa de um lado que do outro. Eu vou fazer o seguinte, é uma experiência na qual requer muita atenção de parte de vocês. E fixem seus olhos nesse pontinho roxo que está aqui. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente o seguinte. A gente vai dar uma pancadinha nesse sistema aqui. Eu primeiro vou bater no centro de massa. Essa batida é o que vem a representar a força externa. Essa batida é a força externa. As forças internas aqui estão representadas por essa barra, mas eu vou dar um golpe no centro de massa e depois eu vou bater nele fora do centro de massa. Muito bem. Vamos lá? Quando a gente bate no centro de massa, calma. Quando a gente bate no centro de massa, ele simplesmente só, como se toda a massa estivesse aí, ele simplesmente sobe e desce. Não se importa para nada com a estrutura que ele tem. Nem se entera de que é um sistema. A massa toda está aqui e a batida foi aqui. Vou repetir. Essa é a ideia da dinâmica do centro de massa. Esse sistema é perigoso, muito forte. Então vocês observem.
Na verdade, a figura toda, ela segue agora ao centro de massa, mas o que interessa é o movimento desse bichinho aí. Muito bem. Aqui a força externa foi aplicada no centro de massa e eu tinha uma subida e descida. Agora eu vou bater nele fora do centro de massa. Vamos bater fora do centro de massa. Tá? Veja bem, o que a gente espera é o seguinte: a força externa vai ser a mesma, o dispositivo é o mesmo, a batida é a mesma. Tá? Então o que a gente espera realmente é o centro de massa ter o mesmo tipo de movimento que teve anteriormente. Vocês vão observar uma coisa estranha, mas se observarem essa marquinha roxa, vão ver exatamente o que viram na batida anterior. Vamos tentar. A gente repete. Ou seja, quando a gente bate fora do centro de massa, agora o movimento é mais complexo. Eu tenho uma rotação. Mas o centro de massa, se for observado detenidamente, ele simplesmente vai subir e descer, como no primeiro golpe. Tá? E recebeu o mesmo estímulo externo inicialmente. Vou fazê-lo de novo. A pancada é aqui, fora do centro de massa. Vamos lá? Tudo bem. Vocês observaram ele rodar assim, mas ele roda na verdade no centro de massa. O centro de massa ele está subindo e descendo como na primeira pancada, mesmo que não seja possível observar. Porque o movimento, mesmo que eu estou aplicando aqui, aquela equação me diz, não importa, aplique a força aqui e calcule a aceleração do centro de massa. Esse outro movimento extra, isso é a aula que vem. Quando a gente tem a força aplicada a uma certa distância do centro de massa, a rotação, isso é a aula que vem. Tá? Quando a gente tem o braço de alavanca. Se a gente mudasse a posição da batida, tá? Ela sobe a menos altura, é claro. A energia do golpe agora está distribuída. Uma parte vai na energia do centro de massa, mas outra parte é absorvida na rotação. Então ele sobe a uma altura menor. Agora ele vai rodar mais. Tá bom? Tudo bem. O suficiente. Depois da aula, se vocês quiserem observá-lo de perto, podem observá-lo. A gente não conseguiu dar maior tamanho à experiência, mas espero ter atingido o objetivo, ou seja, o centro de massa ele sempre vai subir em linha reta, tá? Como se toda a massa deste bichinho estivesse aí concentrada. A rotação, tudo bem, é consequência também da dinâmica, mas a rotação não vai alterar o movimento do centro de massa conforme aquela equação. Temos mais exemplos desse tipo. Muito bem. Temos vários sistemas que fazem esse tipo de movimento, mas essencialmente todos eles provam isto. Agora, a gente tira também como consequência disto que está aqui o seguinte: se as forças externas são nulas, se a somatória das forças externas é nula, a aceleração do centro de massa é nula, a velocidade do centro de massa é constante. Em particular, se a velocidade inicialmente é zero e as forças externas são nulas, o centro de massa permanece em repouso. Isso quando as forças externas são nulas. Então, dito de outras formas, se as únicas forças que eu tiver no sistema são internas, elas são incapazes de mexer na posição do centro de massa. Porque as únicas forças que são capazes de deslocar e acelerar o centro de massa são as forças externas. Se só tiver forças internas, o centro de massa vai permanecer sempre no mesmo lugar se estava inicialmente em repouso. Ou vai continuar com velocidade constante se estava com velocidade constante. Ou seja, as forças internas do sistema são incapazes
de mudar a posição do centro de massa. E aí vem a segunda parte da experiência com halteres. Façam assim. Vamos continuar com isso aí. Ainda está por aí? Sobreviveu? Ou já quebraram? Faz assim. Deixa eu fazer uma marquinha em algum lugar. Vamos repetir a experiência. Fazem assim. Vocês peçam a um companheiro, colega, para fazer uma marca no espaço. A marca que eu sugiro é essa. Tá? Vamos dizer que esta é a marca feita pelo vosso amigo. Coloca assim. Agora inicia o movimento com o centro de massa fora da marca que ele fez. No movimento que vocês fazem, o teu colega deve ficar paradinho onde marcou inicialmente. Quando vocês correrem todo, vão se encontrar com ele no centro de massa. Tá? Vou repetir. Estas são as marcas. Faz para mim. Vamos supor que ele é um colega. Tá? Assim. Vamos ficar assim. Ele marca assim. Você faz assim. Tchuc, check. Ele fica no centro de massa e não vai mexer para nada. Mas aí vocês deslocam. Comecem a mexer os dedinhos. E ele se encontra com as mãos dele no centro de massa. Ou seja, não vão conseguir deslocar o centro de massa por uma força interna. Tá? O centro de massa ele volta à posição original. Fica aí. Tá bom? Vou repetir. A gente marca a posição, desloca ele da posição, escorrega os dedinhos. O centro de massa vai se juntar aí. Tá? É social, é para socializar. Não precisa de um colega para fazer. Colocar o cara. Aí vocês têm que virar assim. É a mesma experiência que vocês estão fazendo. A única força pela qual estamos interagindo neste sistema, este sistema tem duas massas, o patinete e eu. A força de interação é o atrito que pega. A mesma força que eu recebo para frente, eu faço para trás com o carrinho. Tá? Então é uma força interna, eu me desloco, mas o patinete também se desloca. Na verdade, o centro de massa do sistema permanece sempre no mesmo lugar.
Essa é uma experiência que nós propusemos ao longo dos anos, é folclórica. A mais romântica é alguém passeando no barco com a namorada está lá, ela cai na água e ele vai salvar a namorada e não chega, tá? Porque o barco vai para trás. Nenhum de vocês passaria por esse vexame, todo mundo pula na água e tira a namorada, nada, claro. Mas a outra mais emocionante, que também está nos livros, é o seguinte: é um vagão, tá? Depois de lutar, dar os tiros, né? O vagão vai e para. Suponha que aí estivesse um precipício, onde está essa marca de giz, que talvez vocês não vejam, mas no final do carrinho, marcado agora, suponha que esse é um aviso. Tá? E obviamente quem estava naquela luta era um estudante de física, aí com a calculadora na hora de... Não quer cair no abismo. Para onde ele vai? Corre para lá, corre para lá. Aí ele corre para lá e se salva. O abismo está aqui. Tá? Ou seja, ele vai na direção do precipício para fazer o trem andar na outra direção. Essa é uma outra opção. Essa é de Indiana Jones. Essa é do livro de Indiana Jones. Muito bem. Agora, esta discreta marca que está aqui focaliza, supostamente, nós fizemos uma marca no patinete, já pesamos o patinete, eu também me pesei, claro, e nós calculamos, aquela setinha vermelha marca o centro de massa do skateão. O centro de massa da gente está na direção da gente. Então, se a gente pegar como se o skate for uma massa concentrada lá e uma massa concentrada aqui, calcula a posição do centro de massa do sistema, ele bate aqui, tá? Com aquela equaçãozinha que está lá. Então, o que a gente pode mostrar, às vezes com dificuldade, é só dinamicamente, é difícil fazê-lo estaticamente. Mas o que eu vou mostrar é o seguinte: eu vou me encontrar com o centro de massa do skate exatamente no centro de massa do sistema. Isso quer dizer que nos deslocamos, tá? Sempre respeitando a posição do centro de massa. Vou dizer o que eu quero dizer. Nos deslocamos e quando eu me encontro com aquele centro de massa, nós devemos estar no centro de massa do sistema como um todo. Eu mostro isso numa equaçãozinha agora. Vamos ver se consigo. Tá? Quase. Tá? Professores tem experimentar, não fizeram os cálculos de erros ainda dessa experiência, mas em princípio, tá? Quando a gente se encontra no centro de massa. Todas essas experiências têm o seguinte em comum. Tem o seguinte em comum. Que aqui está o centro de massa do sistema como um todo. Aqui tenho uma das massas, aqui tenho a outra massa. Vamos dizer que esse centro de massa foi colocado a respeito de um referencial qualquer, tá? Mas o centro de massa ficou aí. Então, esta distância já mudei, esta distância já mudei. Tá? Digamos, como estas são as coordenadas de cada massa respeito do centro de massa, eu tenho a seguinte relação: MD igual a MD. Tá? Produto da massa pela distância são iguais. Isso para fazer com que a coordenada do centro de massa no próprio centro de massa tem que ser zero. Então, para fazer M1x1 mais M2x2 igual a zero, onde estas seriam as coordenadas medidas a partir daqui, é que resulta essa relação. Seria MD menos MD. Essa seria a coordenada do centro de massa no próprio centro de massa. Isso é simples, tá? Então, o produto das distâncias das massas ao centro de massa. E isso resolve todo esse tipo de problema que nós acabamos de ver. Igualmente resolve
daquele dos dedinhos. Muito bem. Já viraram? Não viraram? Temos mais uma experiência aqui para mostrar. Ficou alguma dúvida com o esquema? Vocês podem fazer. Alguém quer fazer? Alguém gostaria de fazer? É? Alguém quer fazer? Vem aqui. A gente pergunta aqui, caminha para lá ou caminha para cá? É? Pode. Bom, aqui nós temos uma experiência similar à anterior preparada, mas na aula passada eu me atrasei, meu chefe não permitiu que isso acontecesse mais. Aí eu dormi aqui no palco, para não chegar fora da hora, por causa do trânsito. Outra coisa assim. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem mais um sistema aqui, para dar umas batidas. Agora só vamos observar o movimento, aquela famosa parábola do corpo lançado com velocidade horizontal. Tá? Então, um sistema que propositalmente ele parece homogêneo, mas é não homogêneo por dentro, ele tem mais massa deste lado que deste lado. Isso é só um truque para provar que as aparências enganam. Quer dizer, a gente tem aqui um sistema notoriamente inhomogêneo, tem mais massa aqui que aqui, mas aqui aparentemente tem a distribuição de massa é uniforme, mas não é. O centro de massa apareceu aqui. O centro de massa foi marcado, na verdade é uma linha muito fina, muito tênue, né, que está no eixo do cilindro, com uma linha que corta aqui este amarelo. Só para colocar em destaque, eu botei um preto e um amarelo aqui. Vamos lá? Então temos aqui a nossa máquina caseira, claro. Depois eu vou dizer os ingredientes. Deixa eu colocar ela aqui, tem um disparador. Se nada mudou nos nossos movimentos, acho que a coisa acontece mais perto. Bota aquela colcha. Nós botamos isso para não quebrar na primeira aula os aparelhos, ainda temos que usá-lo nas aulas. Mas aí, o que vai acontecer? A gente vai bater. A gente vai bater no centro de massa, inicialmente. Foi? Vocês observam que o movimento, a parábola feita pelo centro de massa é feita por todo o bastão. O movimento do centro de massa é o movimento de toda a massa, é apenas uma parábola. Funciona como se toda a massa deste bicho estivesse concentrada aqui. Ele faria exatamente a mesma coisa. Vou fazê-lo de novo. Vocês fixem vossa atenção na linha vermelha, tá? Desculpa, na tarja amarela aqui, realmente é a que marca o movimento central. Tá? Agora vou bater foto no centro de massa, vocês vão ver, observar, muito bom critério, boa vontade. Eu vou bater aqui, o que nós esperamos? Esperamos um movimento assim. Se fixarem a atenção na tarja amarela, ela continua fazendo a mesma parábola que inicialmente. O centro de massa nem se inteira de que a batida foi feita em outro lugar. O bastão sim, ele sabe, roda. Vamos estudar a rotação nas próximas 2 aulas. Mas o centro de massa não quer nem saber.
ele vai se mexer agora como se a pancada ainda fosse colocada nele. Muito bem. Eu vou fazer o... Aqui talvez a gente consiga mostrar alguma coisa também. Ele vai para aí, tá? Você me devolve? É um bumerangue que não volta. Tá? Eu vou tirá-lo na vertical, fazendo ele rodar, mas se vocês fixarem a atenção no centro de massa que está aqui, você simplesmente vê o centro de massa subir e descer. Ele roda tudo, mas ele vai rodar em torno do centro de massa. Tá? Vou fazer mais um. Nem consegui atingir o... Tá? Melhorou, né? Vou tentar tirá-lo mais alto para que passe mais tempo no ar. Bom, enfim. Se isso fosse lançado na parábola, ele rodaria, tá? Mas o centro de massa faz a parábola como se toda a massa estivesse aí concentrada. Só que para ver isso, na verdade, a gente teria que utilizar recursos, filmagem, fazer uma redução da velocidade, etc. Difícil de observar, mas espero tê-los convencido de duas coisas. Primeiro, o centro de massa é extremamente importante, por quê? Porque ele é o receptáculo de todas as forças externas. As forças externas no sistema, a gente as considera agindo sobre o centro de massa. Em qualquer lugar que estiverem do sistema, em qualquer das massas, para o movimento do sistema como um todo, a gente coloca aquelas forças no centro de massa e calcula a aceleração. O resto do movimento do sistema, por exemplo, aquelas rotações, é motivo de mais estudo. Isso vamos fazê-lo nas próximas aulas. Mas o sistema como um todo está muito bem representado pelo centro de massa e sabemos a dinâmica do centro de massa. As forças externas são aquelas que agem sobre o centro de massa. Deixa eu colocar agora meus ajudantes. Ok. Vocês preparem aqui. Tá. Aqui eu preparei a máquina de água com um sistema. Isto são experiências extremamente difíceis de serem mostradas. Mas deixem que tenho várias situações. Por exemplo, este é um sistema daquele que parece que não pode tocar, que mexe para todos os lados. Gostaram do regular? Agora, se a gente colocar isso em oscilação, como eu tenho uma força externa, que é a minha mão aqui, está fazendo uma força, esta massa oscila e o centro de massa também oscila. O centro de massa está aí marcado. A relação entre a aceleração dessa massa com a aceleração do centro de massa é fácil de ser obtida. Tá? Eu estou prendendo esta massa, eu tenho uma força externa que na verdade ela está também mudando com a força da mão. Podemos ver isso em equações. Tudo bem. Agora, se a gente fizer soltar esse sistema aqui, a questão é a seguinte: a aceleração do centro de massa na descida, tá, é a mesma se as duas massas estiverem concentradas nesse pontinho amarelo. O centro de massa desce com aceleração. Tá? A sonoplastia está boa hoje. Tá? O centro de massa, que é essa marca aqui, desceu acelerado, como se essas duas massas somadas estivessem aí concentradas. O centro de massa nem se inteira da mola. Agora, a gente poderia ver algo mais sensacional se tivéssemos essas massas oscilando.
O centro de massa, ele desce com a aceleração que acabou de descer, enquanto as massas oscilam, mas o centro de massa não vai oscilar. Isso é muito difícil de ser mostrado e já vou explicar porquê. Vou tentar provocar uma oscilação. Por favor. O centro de massa que está vindo aqui, ele não oscila, ele desce com a aceleração que desceu antes. A gente pode observar isso pelo movimento deste peso. E o movimento deste peso tem aceleração contrária ao centro de massa, aceleração para cima, exatamente igual à aceleração do centro de massa. Ele obviamente dá uma mexidinha. Aqui a coisa entortou toda, mas esse bichinho aí, em princípio, ele mexe uniformemente. Tudo bem, tudo feito corretamente, isso deveria acontecer, ou seja, essas massas descendo assim, oscilando, o centro de massa desce com aceleração constante. Só não consigo fazê-lo aqui porque é até simplesmente o atrito com o ar dessas bolotonas, é um reacoplamento do problema, e isso realmente me joga forças externas no problema, que não são a da mola e a da corda. Tanto na subida como na descida, vocês podem observar a uniformidade dessa, apesar de que parece o centro de massa estar oscilando. Muito obrigado pela sonoplastia. Tá bom? Muito bem. Agora vamos entrar em outro assunto intimamente ligado com o movimento do centro de massa, que é a conservação do momento linear. Aí é que, na hora de falar de sistemas, o que resulta da lição do sistema é o seguinte: a gente tem um sistema de várias partículas, partícula 1, partícula 2, partícula 3, etc. O que resulta como grandeza interessante para definir do sistema, aquilo que me representa o sistema, é o momento. O momento é a soma, simplesmente, dos momentos de cada uma das partículas. Por que é o momento? Porque as equações dinâmicas me indicaram isso. O interessante, a grandeza interessante para representar o sistema, não é somar as velocidades, ou não é somar alguma outra grandeza, mas é somar o momento. Isso resultou do simples fato de que quando definimos a velocidade do centro de massa, isso ficou, se vocês lembram, M1V1, que seria o momento da partícula 1, deixa eu evitar isto por um instante, M2V2, tá? E aqui aparecia a soma das massas. Então, se a soma das massas é a massa do sistema, vocês veem que passando isto para aqui, eu posso definir o momento do sistema, ou seja, produto das massas, o total das massas pela velocidade do centro de massa, é a soma dos momentos individuais. Isso é sensacional, ou seja, eu tenho uma grandeza dentro do sistema que simplesmente somado para todos os integrantes me dá a grandeza toda do sistema. Tenho duas, uma é a massa. Se eu somo as massas da partícula, me dá a massa total do sistema. E a outra é o momento linear. Se eu somo o momento linear das partículas, obtenho o momento linear do sistema. Vocês já viram que esta é a grandeza que mexe com as forças externas. A força externa é capaz de mexer com isto que está aqui. Então, a conservação do momento linear, que está intimamente vinculada, a conservação do momento linear, que nós discutimos na aula passada, dizemos para um sistema isolado, em que as forças externas são nulas, eu tenho um momento conservado, ou seja, o momento é uma grandeza que se conserva neste caso. Tudo bem, nós vamos fazer um par de experiências e depois eu vou mostrar alguns slides em que vamos tratar talvez o sistema mais rico, em que estas coisas são
discutidas, que é o de colisões de partículas, mas a conservação do momento linear nós podemos ver em sistemas como este. Espero que ninguém seja sensível. O que eu vou fazer aqui é simplesmente uma explosão. Isso aqui tem uma carga de dinamite. Bom, dinamite. Esta marca discreta está indicando o centro de massa do sistema. Essas duas massas são exatamente iguais. Nós as fizemos iguais. Tiramos todo o conteúdo e botamos outro aí para conseguir. Então o que a gente espera é o seguinte: o sistema como está, em repouso, respeito desta marca, está com um momento linear total igual a zero. Então, na explosão, nós esperamos o seguinte: nós temos uma força, um impulso feito na massa sobre esta massa sobre esta, mas esse impulso é igual e contrário. Porque a explosão vai funcionar pelo princípio de ação e reação. A força de uma sobre aquela é igual a daquela sobre esta, só de sinal contrário. As duas recebendo o mesmo impulso, nós vamos manter o sistema com força externa igual a zero e momento conservado. Pode falhar. Falhou. Tudo bem. Vocês viram que o sistema continua com o momento total zero. Não há a menor dúvida que a conservação do momento funcionou. Outra opção que nós tínhamos. O que vamos fazer é comparar essa explosão para massas iguais e depois para massas diferentes. Essa tem que funcionar. Tem que funcionar. O resultado da explosão correta é essa. As duas se afastam à mesma distância, recebem o mesmo impulso, o momento igual e contrário, e ele é detido pelo atrito nessa barra. Só que a carga foi colocada, essa é de 2. Vou colocar mais uma aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte: esta latinha dobra a massa que tinha antes. Então isto tem M, isto tem 2 M's. Nós esperamos agora que ela não saia do trilho como saiu anterior, mas eu vou repetir. Temos 3 caixas cheios de tempo. Então a mais pesada é essa aqui. Hoje não está funcionando, mas carrega essa de novo. A massa pesada é essa pesada. Essa é leve e essa é pesada. Vou tentar repetir a primeira experiência. Mesmo que não funcione, é divertido. As duas massas são iguais neste caso. Deram diferente, verdade? Agora, esta que está aqui tem massa dobrada a respeito dessa. Vamos separá-la para diminuir a pressão da explosão. Preparar isso para um bocadinho. Esta tem massa 2 vezes. Ok.
O que a gente tenta destacar nessa experiência é que não interessa o grau de explosão ou a força que faça internamente, é impossível deslocar o centro de massa por forças internas, mesmo que a explosão seja até nuclear. O centro de massa não vai se deslocar, ele permanece em repouso. Agora vamos tentar mostrar a experiência mais simpática, é a seguinte: se o centro de massa não se altera pelas forças internas, então nós temos aqui um dispositivo conhecido como carrinho de brinquedo X2415 de polipropileno expandido, e vamos fazer o seguinte: vamos fazer a explosão em cima dele. Você assenta. Tenha paciência, porque isso demora. Você vê que o carrinho continua inalterado o seu movimento. Isso é o centro de massa do sistema. O centro de massa, vamos fazê-lo de novo? Para um pouquinho. O sistema está aqui. As duas cargas estão aqui, ele vai preparar. Eu explico. O centro de massa se está deslocando. A velocidade é aproximadamente constante. Nós damos um ângulo para vencer o atrito. O centro de massa viaja com velocidade constante. A explosão é o resultado de forças internas. Essa explosão não pode de maneira nenhuma mexer no centro de massa. E vocês percebem isso porque o carrinho continua como se nada tivesse acontecido. Vamos fazê-lo de novo. Massas iguais. Massas iguais. A gente tem que ter nervos de aço, porque tem que esperar o tempo certo para soltar. Então você vê o carrinho continuar funcionando como se nada tivesse acontecido. Ou seja, é o centro de massa incenteira da explosão. Tá? Muito bem. Só uma palavra. Só um esclarecimento, né? Para a filmagem, para os fins comerciais. A gente não está fazendo merchandising, não. Nós limpamos a latinha, mas acontece que ela tem um atrito enorme, ela não conseguia escorregar. Então deixamos ela com verniz original. Não tem nada a ver a marca. Isso para que ninguém me pergunte se fosse outra marca de cerveja acontece igual. Muito bem, nós temos agora eu preciso fazer umas... Eu vou mostrar agora uma animação. Eu vou mostrar uma animação que corresponde a um problema. Luz, por favor. Sim. Sim. Tá. O que é que nós temos aqui? É um vagão, um canhão, uma montanha de valas aqui. Muito bem, é um sistema fechado. O que o canhão vai fazer vai disparar uma vala que corresponde à explosão que nós estamos falando. Então vamos ver o que acontece com cada tiro. Dispara uma. Cadê o som? Tá. Quando dispara uma, dispara outra. Vocês veem que o sistema está com um momento total zero. Na hora que dispara uma vala, ela ganha um momento nesta direção, o resto do sistema ganha um momento igual e contrário. Os dois se mexem até que a vala chega aqui. O que acontece? Ela traz momento P, ele traz momento menos P, quando se encontra.
entra em repouso, quer dizer, aí novamente volta a estar em repouso com momento zero em todo instante. Mais uma bala. Tá? Percebem que o movimento só acontece, dispara mais uma. O movimento só acontece enquanto a bala está no ar. Vamos todos, dispara todos. Tá. Vamos voltar ao início. A animação está feita considerando praticamente o centro de massa colocado aqui do sistema. Esta marca é só para mostrar o deslocamento do sistema a respeito do trípode. O centro de massa está praticamente colocado aqui. Tá? Vamos ver para todas elas. O centro de massa volta a estar aqui, houve uma redistribuição interna de massa, mas o produto massa por distância volta a me dar o centro de massa concentrado aí. O deslocamento total do vagão é isto, tá? E vai ser sempre inferior ao tamanho, porque esse deslocamento é apenas 2 vezes a distância ao centro de massa. Dá um reset aí. Bota. Esta distância, digamos, o peso maior está nas balas, esta distância, 2 vezes esta distância é o máximo deslocamento possível. Ou seja, essa marca passa do outro lado do centro de massa, na posição igual. Vocês vão fazer isso cuidadosamente no papel. Mas faz uma vez e passamos a animação está sonorizada, mas... Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos aproveitar agora. Estamos com... Pode colocar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou... Mais uma vez eu vou insistir. Mais uma vez insisto em que nós temos o centro de massa aqui, temos uma massa aqui e a outra massa aqui, também a esta distância de L, a esta distância de L grande, sempre temos a relação ML igual a Mzinha L. Isso vale em todo instante. Antes de disparar uma bala, depois de disparar a bala, nós temos essa relação porque essas são as coordenadas dessas massas a respeito do centro de massa. Tá? Então, se a gente troca a massa daqui para lá, estas distâncias mudam, mas o produto massa por distância é igual a massa por distância em todo instante. Vale inclusive temporalmente. Se isto está se movimentando em forma contínua, essas variáveis ganham uma dependência temporal. E isto vale com estas distâncias mudando temporalmente também. Seria para o caso das velocidades. Tudo bem, eu só preparei uns slides para discutir rapidamente as colisões, sem discutir, apenas classificar, dizer que são. Tá? Então, a maior aplicação que nós temos no sistema de partículas e com conservação do momento linear é o problema de colisões. Problemas de colisões que... Pode clicar. O problema de colisão que essencialmente é uma partícula que incide sobre uma outra. Este globo aqui é a região de interação, e vamos deixar isso em aberto. Essa interação pode ser batida de esferas de aço, como pode ser também a região em que esta eletricamente interage com aquela. É a região em que elas interagem. Mas eu tenho um momento inicial, que é o produto da massa pela velocidade, massa pela velocidade. No final, eu tenho uma das partículas emergindo para um lado, outra para o outro, depende da colisão especial. Eu tenho um momento linear final, escrito dessa forma aqui, onde tenho as linhas são velocidades finais.
Como isto acontece, eu passo daquele estado para este estado, sem ação de nenhuma força externa, eu tenho conservação do momento total do sistema. Os momentos individuais, o momento desta partícula verde, ele muda, mas o momento da partícula azul também muda. A mudança é de tal forma que a soma permanece constante, o momento total permanece constante. Pode clicar. Enquanto a energia cinética, que é isso? Bom, vamos ver, vai com o dedo apertado errado, mas a energia cinética inicial, isto deveria ser a energia cinética inicial, é a energia cinética de uma das partículas mais a energia cinética da outra. Somam-se, somam-se aritmeticamente, são escalares. A energia cinética final é a soma de cada uma das parcelas. Clica. Agora, os tipos de colisões que eu tenho são, a gente divide em elástica e inelástica. Em cada um dos casos, eu sempre tenho conservação do momento total. Isto sempre acontece na colisão por não ter forças externas. Enquanto a energia cinética, eu posso ter a conservação completa, pura, lisa e llana da energia cinética. Esta parcela é o rei, tá? A conservação da energia aqui, que define a colisão como elástica. E na colisão inelástica, a energia cinética inicial não é exatamente igual à final, sino que tem um valor aqui que se define como a variação de energia. Este aqui pode ser positivo, o que significaria uma perda de energia, uma perda de energia, a energia inicial é maior que a final. Pode ser negativo, o que significa que apareceu energia na colisão, por exemplo, pode bater e ter uma explosão. Mas a colisão inelástica da elástica diferem essencialmente na relação energética, sendo que na inelástica a única coisa que a gente precisa conhecer a mais é quanta energia se ganhou ou se perdeu na colisão. Fora isso, é o mesmo problema nos dois casos. Apenas um exemplo, só para ir muito rápido, vou fazer uma colisão elástica unidimensional. A condição inicial tem uma massa em repouso, chamada alvo, e a outra massa que viaja, chamo de projétil. Pode clicar. A situação é essa. Uma das massas está em repouso, a outra massa é a que vem andando, e vamos dizer que a velocidade inicial dessa é um dado, é conhecido. Então, no estado inicial, essa está parada, essa está em movimento. No estado final, as duas estão em movimento, supostamente. Eu desenhei uma situação, isso não tem importância. Vamos chamar de Mi, a solução do problema, que significa resolver o problema da colisão elástica. A solução do problema pode ser expressa em termos da relação de massas. Isso que é interessante. A relação de massas, como já tinha antecipado na aula passada. A solução das equações de momento linear e energia, isso vocês vão fazer com toda tranquilidade e cuidado nas aulas de fixação, em casa, na piscina, na praia. Em algum lugar vão ter que fazer. Então a solução me dá a velocidade do projétil final em função da velocidade do projétil inicial. A velocidade do alvo final em função da velocidade do projétil inicial. E também calculei a velocidade do centro de massa do sistema. O centro de massa está se mexendo com velocidade constante. Está aqui. Tudo em função da relação de massa. Obviamente, aí começam as considerações. Um projétil leve, algo pesado, projétil pesado, algo leve, o caso do boliche, por exemplo, massas iguais, etc. Eu só relatei um ou dois casos. Não, vou deixar as animações para o final. Tem uma animação para mostrar essas variações. Bom, eu perdi a resposta. Tudo bem, então só volto para o slide anterior. Apertou direito anterior lá. Me dá bota mais um, por favor. Ok. Desculpem, houve alguma... Eu acho que eu deixei para fazer na animação direto. Então me desculpe. Eu ia colocar a animação na hora, mas eu vou mostrar
que eu mencionei, aquele sistema que eu mencionei, para duas relações de massa, só para que vocês fiquem com uma imagem da colisão. Agora, nós temos aqui a necessidade de nos especializar um tempo em a mudança de referencial. São dois referenciais que precisamos ter familiaridade em ir de um para o outro e do outro para um. Um é o laboratório, onde nós estamos com os aparelhos fazendo medidas, onde, por exemplo, naquela colisão com algo fixo, com algo parado, o laboratório coincide com aquele alvo. E o outro referencial é o centro de massa, que na colisão se movimenta com velocidade constante o tempo todo. Depois eu vou dizer por que isso é necessário. Isso não é uma preciosidade, isso a gente não faz de graça, não é para se complicar. É porque no centro de massa nós conseguimos estabelecer relações de maneira muito mais simples e de maneira que valem, inclusive para outros casos, como vai ser o movimento de sólidos rígidos, etc. Mas os dois referenciais que nos interessam são o laboratório e o centro de massa. Agora pode clicar. A mudança se faz o laboratório centro de massa, o referencial centro de massa, o referencial laboratório. As velocidades medidas aqui a gente chama de V, as velocidades medidas aqui a gente chama de U. Agora, o centro de massa se movimenta com a velocidade do centro de massa e as transformações são as típicas transformações de mudança de referencial. Então, por exemplo, nos casos, naquele slide que eu não mostrei, as respostas eu mostrei. Por exemplo, naquele caso em que tínhamos o alvo parado, tinha o projétil com esta velocidade, a velocidade final do projétil e a velocidade do centro de massa é esta. Então, por exemplo, se eu transformo estas duas velocidades, a do projétil antes e após a colisão, para centro de massa, veja com que me encontro com que a velocidade do projétil antes da colisão tem esse valor, a velocidade do projétil após a colisão simplesmente tem o mesmo valor de sinal trocado. Ou seja, no centro de massa a partícula simplesmente troca o sentido da velocidade. Eu fiz isso para qualquer relação de massa, porque tenho a velocidade, eu posso fazer a diferença, faço a diferença entre isto e isto, né, para obter o... São detalhes técnicos, isso se vê no papel. Ou seja, no laboratório eu tenho o projétil final e a velocidade do centro de massa. No centro de massa tenho o projétil inicial, final, etc. Se fizer a mesma coisa para o alvo, vou encontrar a mesma. O alvo também simplesmente troca o sentido da velocidade. Ou seja, no centro de massa, né, a colisão acontece desta forma. Esta partícula simplesmente muda o sentido da velocidade, esta também muda o sentido da velocidade sem mudar seu valor. O momento calculado no centro de massa é o produto da massa pela velocidade e a massa pela velocidade. O momento final no centro de massa, falta uma linha aqui, é também a massa pelas velocidades. Mas acontece que no centro de massa, em qualquer referencial, os momentos são iguais, mas no centro de massa em particular vale Z. Quer dizer, o momento do sistema calculado no centro de massa é exatamente zero. Por isso é que as velocidades simplesmente invertem o seu sentido. Bom, isto aqui será feito com bastante cuidado no papel, nas aulas de fixação, vão ter que refazê-lo em casa, vão ter que perder umas horas fazendo estas continhas. Eu só estou apenas colocando o problema, mas não é o palco para discutir os detalhes, porque tem detalhes, mas essencialmente é isso. Agora, por que a gente realmente se preocupa tanto de um referencial de um para o outro? Bom, uma resposta eu vou dar lá nas próximas aulas, quando a gente tratar o sólido. Aí realmente nós precisamos do centro de massa bem conhecido e isolado. E outra resposta eu posso dar agora com uma fofoca. O próximo, por favor. Por exemplo, se a gente calcula a energia cinética de um sistema de partículas e acomoda a expressão da energia cinética, consegue escrevê-la dessa forma, como a energia do centro de massa, onde este M é a massa total do sistema. Esta seria a energia de traslação do centro de massa com esta velocidade, mais uma energia interna, que é a energia das partículas a respeito do centro de massa.
Esta é a energia das partículas em seu movimento respeito do centro de massa. O M é a massa inteira. Ou seja, se isto sabe apenas fazendo a álgebra, a gente divide a energia cinética em duas parcelas. Uma que é o centro de massa e outra que é a energia a respeito do centro de massa. Isso também é extremamente importante. Vamos ver como o trabalho externo e interno alimenta essas parcelas por separado. Mas, só para finalizar com esta discussão, deixa eu dizer o seguinte: se eu quiser fazer uma colisão com muita energia, se eu preciso fazer que duas partículas colidam com uma energia enorme, tá? Por um motivo X, eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, em física nuclear, em física de partículas, a gente coloca as partículas em interação, muito perto umas da outra, colocando uma enorme energia. Então, o esquema de manter um algo fixo, e acelerar o projétil para bater com ele, faz com que eu tenha que gastar parte do trabalho que eu fiz, parte da energia que coloquei no problema, parte dela vai parar ao movimento do centro de massa. E essa é uma energia que eu não tenho na colisão, exatamente. É a energia do centro de massa que entra e vai, continua com o centro de massa, do movimento. A energia que eu tenho na colisão é essa que está aí. Então, o que o pessoal desenvolveu, e isto há vários anos que se está trabalhando nisso, pode clicar no próximo, é o que se chamam anéis de armazenamento, onde as partículas fazem colidir partículas. Este é um anel que tem vários quilômetros de diâmetro, o último que está sendo construído em Genebra. Então, neste anel, por exemplo, se fazem circular, por exemplo, elétrons positivos, prótons, pósitrons, desculpa, partículas de carga positiva, massa do elétron. Neste outro anel se fazem circular, em sentido contrário, uma partícula que tem a mesma massa que aquela, só que tem a carga contrária, que é o elétron. O elétron e a sua antipartícula. Essas são produzidas no mesmo local, as cargas são separadas eletricamente e elas são colocadas aqui e aceleradas. É um método para manter isso rodando continuamente, sendo acelerado. E há regiões em que esses anéis se cruzam. Onde eles se cruzam aqui, eu estou com massas iguais e velocidades iguais, tá? Então, realmente, o sistema do laboratório aqui coincide com o sistema do centro de massa. Toda a energia que eu coloquei na colisão realmente vai parar na colisão. O movimento do centro de massa é zero. Então, aquele termo de energia que era levado pelo movimento do centro de massa aqui desaparece. E toda a energia que foi colocada, gasta aqui, vai parar na energia da colisão. Aí, as pesquisas vão. O que acontece aqui é motivo para muita conversa. Mas, essencialmente, essa é uma... Obviamente, esta imagem que eu estou dando é uma simplificação. O problema aqui é relativista, as velocidades são enormes. Mas, fundamentalmente, o que a gente elimina é a energia do centro de massa, do movimento do centro de massa. Aí, com o mesmo acelerador que conseguia me dar a velocidade do elétron, eu realmente consigo uma energia maior na colisão. Tá? Apenas um comentário final para... O estudo da colisão é tão, digamos, fundamenta-se tanto a física moderna no estudo da colisão, que eu não posso deixar de dizer um dos processos de colisão que abriram, digamos, o caminho a toda a física atômica que fazemos hoje. Por favor. A famosa experiência de Rutherford, tá? Que aconteceu em 1925. Até a experiência de Rutherford, digamos, o átomo sempre se soube que eram cargas positivas e negativas, mas como estavam distribuídas, nunca se soube muito bem, até Rutherford. Uma das imagens que se tinha era o famoso átomo de Thomson, que era como se fosse um bolo, né? Que era a massa, era a carga positiva, e as frutinhas aí dentro eram as cargas negativas, os elétrons. Essa era uma imagem que se tinha do sistema atômico. Só que Rutherford, fazendo uma experiência clássica, mandando partículas alfas aqui a espalhar pelo átomo, encontrou o seguinte: se o átomo fosse desta maneira, a deflexão das partículas na colisão seria muito pequena. Mas a deflexão que ele encontrou foram enormes.
seja, a partícula é dispersada de uma maneira brutal. Isso só se explica se toda a carga positiva que aqui estava distribuída na esfera toda do átomo, na verdade estivesse concentrada apenas numa região muito pequena, que é o núcleo do átomo. A partir daí que começou a pensar-se no núcleo de carga positiva e a uma enorme distância a carga negativa do elétron orbitando. É o modelo atômico que temos hoje em dia, o modelo planetário. Só para que vocês tenham uma ideia do fantástico descobrimento de Rutherford. Passa o próximo. Essa distância que ele encontrou entre o núcleo e o elétron, se o núcleo tivesse 100 metros de diâmetro e estivesse em São Paulo, o elétron estaria passando por São Luís de Maranhão. Digamos, a distância entre o núcleo e a órbita do elétron é enorme. Ele descobriu que realmente o átomo está completamente vazio, contrariamente ao que o Thomson pensava, que era uma massa toda positiva. Ele está concentrado numa carga pequena. Tá bom? Acho que acabou e vamos à nossa última experiência. Das colisões inelásticas. Das colisões inelásticas eu não falei nada, porque vou realizar uma agora, conhecida, famosa na literatura, mas eu tenho a minha mensagem. Tá? Tá tudo pronto lá? Uma das famosas colisões inelásticas que aparecem nos livros e sempre se fala é o famoso pêndulo balístico utilizado para medir a velocidade de uma bala. Bom, eu sinceramente passei um tempo procurando uma arma para trazer aqui e fazer o pêndulo balístico, mas achei que não tinha muito sentido. Nas épocas atuais, em que valas se encontram em qualquer lugar se a gente procurar, e as armas são brinquedo em mãos erradas o tempo todo, eu decidi fazer a experiência de maneira muito mais caseira. Eu escolhi como projétil batata. Traz aquela madeira. O meu projétil vai ser simplesmente uma batata cortada. Aquele onde você cortou. Traz uma batata inteira, eles não devem estar acreditando que é batata. Batata, 95 centavos o quilo. Ó, eu carrego a arma desta forma, coloco uma batata aqui, coloco a batata deste outro lado, e como pêndulo decidi escolher outro artefato que seria muito bom ser encontrado, uma caixa de sapatos. Tá? Então a ideia do pêndulo balístico é realizar uma colisão inelástica em que esta distância é suficientemente grande que ele não chega a levantar muito quando desloca, e nós medimos o deslocamento linear. Com a medida deste deslocamento linear e a fórmula que vocês vão deduzir na aula, a gente calcula a velocidade com que o projétil, neste caso a batata, sai daqui. A colisão não foi exatamente inelástica, mas eu vou fazê-la de novo. Traz mais batata, por favor. O problema de pontaria é, claro, sei. Jogamos a batata fora. Carrego a arma com batata de novo. A gente faz uma colisão inelástica porque é muito mais fácil o momento desta batata igual ao momento desta caixa mais a massa da batata. Então não temos a velocidade. Pronto. O famoso pêndulo balístico, só neste caso, funcionando com uma arma que trabalha com batata, bateu uma caixa de sapato. Levem a ideia para frente, talvez aqueles desfavorecidos que às vezes recebem balas perdidas receberiam pedaços de batata e sapatos para calçar.
Tá bom? Bom dia e até